Olha só quem está comigo aqui hoje, Priscila de Castilhos, ela que é doutora, especialista na área de coluna, e a gente fica tão feliz de poder conversar com você. Tudo bom, minha flor? Tudo jóia, graças a Deus. Nossa, a Priscila já participou por demais do nosso programa. Priscila, foram alguns anos acompanhando aí, né? Alguns? Sempre passando informações. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa coluna, gente, porque sempre é um tema que chama a atenção, não tem jeito, né? Agora, o que nós É temos de verdade. verdade e o que nós temos de mitos hoje em relação a tratamentos de coluna? Por onde nós podemos começar? Então, olha só, Vera, o que ninguém te conta sobre a coluna, né? Então, vamos polemizar um pouquinho aqui, porque hoje em dia a coluna, ela tem assuntos referentes a ela, é muita mídia sobre, é muito tema sobre cirurgia, por exemplo. Sim. Então, as cirurgias, ela é um mito, na verdade, né? Que a gente acredita que precisa ser feito um tratamento cirúrgico para que haja uma resolução de um problema de coluna. Então, tratamento de coluna, ele não necessariamente precisa ser realizado com cirurgia, tá? Então, isso aí é um mito. Mais de 95% dos casos de tratamento de coluna nós tratamos aqui em Balneário Camboriú, na Clínica Doutor Hernia, sem cirurgia. Muito bem. Nós, inclusive, temos o conhecimento, ou muitas vezes se repete a questão, bom, e se já fez um tratamento cirúrgico, se chegou nesse processo, provavelmente, se tiver mais algum problema, vai ter que ser cirúrgico também. Mito ou verdade? Então, mais um mito, pessoas que fazem cirurgias em cima de cirurgias. Então, isso é um mito, mesmo que você já tenha que ter passado por um processo cirúrgico antes, um processo cirúrgico prévio de coluna, não necessariamente o próximo tratamento tenha que ser cirúrgico também. Ainda assim, é possível realizar um tratamento sem cirurgia. É claro que não é a mesma coisa mexer num corpo que já foi passado por um processo cirúrgico, onde já passou por um corte. Muito bem. Mas o corpo responde também. Muitas vezes um processo um pouquinho mais lento, mas o corpo tem condições de se recuperar. Por quê? Porque quando a gente fala de problema de coluna, o problema de coluna ele é biomecânico, ou seja, um problema mecânico articular. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, identificar qual é a causa desse problema. Entre mitos e verdades que a gente vem acompanhando, tem uma outra questão também. Muitos dizem que a coluna, a nossa coluna, ela é retinha, ela deve ser retinha. Verdade ou não? Não, também não. As pessoas pensam que para ter uma coluna saudável, a gente precisa estar numa linha de prumo, onde a gente tem que estar milimetricamente retinho. Então, na verdade, a nossa coluna ela é cheia de curvas. Essas curvas aqui, eu vou ver se dá para mostrar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Minha coluninha aqui. Vamos ver se consigo pegar ela. Ó, de cima a baixo, nós temos curvaturas, tá? E essas curvaturas, elas servem para amortecer o impacto da nossa coluna. Então, uma coluna que ela é mais reta, ela tem mais impacto. Uma coluna que é mais curvada, deixa eu ver aqui, ó, ela consegue ter maior absorção de impacto. Então, quanto nós temos as curvaturas da nossa coluna preservada, nós temos uma coluna com melhor absorção de impacto. Bom, aproveitando a nossa especialista, conta pra gente, aquela dor que desce normalmente pela perna, é mesmo a questão do nervo ciático? A famosa ciática, né? Sim, a dor que desce para a perna, ela é um nervo ciático, tá? Na maioria dos casos. Mas existem algumas questões e algumas estruturas do nosso corpo que elas geram o que a gente chama de falsa ciática. O que é isso? Então, são outras estruturas que provocam dor no nosso corpo e que essa dor desce para a perna pelo mesmo trajeto do nervo. Porém, não é o nervo que ocasiona. Ou seja,
Nem toda dor que desce para a perna é o nervo ciático que está gerando essa dor. Agora, entre os pontos, nós temos aqui um outro fator entre mito e verdade, que eu quero o depoimento da nossa amiga Priscila, é se a pessoa tem um desgaste na coluna. Ela deve realmente não mais fazer atividade física? Como fica? Deve realmente ficar parada? Pô, se você tem um desgaste, chega de atividade física para você. Sim ou não? Não. Então, olha só, Vera, a nossa coluna, ela é uma máquina que foi projetada para o movimento. Certo. Então, se a nossa coluna foi projetada para o movimento, ela não foi feita para ficar parada, a gente precisa se movimentar, tá? Então, quando a gente está com dor ou em crise da coluna, o movimento nem sempre é o mais adequado. Porém, depois que a gente fez o tratamento, que a gente tratou a causa dessa dor, tratou a origem desse problema, descomprimiu essas estruturas que são nobres, nervo, medula, disco, depois de tudo isso, aí a gente faz o quê? Reabilita essa pessoa para voltar para a atividade física, porque a coluna precisa de movimento. Existe hoje um procedimento muito realizado, principalmente por mulheres, que é a questão da cirurgia plástica na região do abdômen. Normalmente, uma pessoa, uma mulher ou um homem também, que passa por esse tipo de procedimento cirúrgico na região da barriga, pode interferir ou trazer prejuízos na região lombar? Então, Vera, pode sim, tá? O que ninguém te conta sobre essas cirurgias, né? A mulherada, assim, principalmente as mulheres, né? O homem também faz. Mas principalmente as mulheres se realizam com essa cirurgia de abdominoplastia, mas o que ninguém te conta sobre essa cirurgia é que essa retirada de pele anterior, ela faz com que aumente a sobrecarga da coluna, porque nós ficamos muito encurtados nessa parte da frente da barriga aqui, tá? Então, o que isso acontece? A nossa coluna que tem a curvinha aqui atrás na lombar, ela começa a ficar retificada. E como eu falei antes que uma coluna reta tem mais impacto, o fato dessa retificação provocada pela cirurgia feita no abdômen, ela começa a aumentar a sobrecarga na coluna. Então, se você já tem algum problema na coluna, já tem dor, já tem algum desgaste, já tem hérnia, bem provável que o fato de essa cirurgia abdominal com uma abdominoplastia, ela vai fazer com que aumente a sobrecarga na coluna e muitas vezes, a partir daí, é que a pessoa começa a sentir os sintomas. Obrigada, querida. Obrigada, tá? Sucesso. Espero que volte mais rápido dessa vez, viu? Até uma próxima. Com certeza. Beijo. Querida, né? Uma vez eu cheguei lá, totalmente torta, assim, a minha coluna tinha feito assim, ó, uma brincadeira com o neto. Não é fácil, não. Brincar com o netinho, às vezes a gente se judia, né? E é assim, na maioria das vezes, que surfistas, quantos surfistas ficam travados no meio das ondas? Às vezes você está amarrando um sapato, você não... travou, pegando alguma coisa em casa. Isso é comum acontecer, homens e mulheres. Às vezes vem seguido de dor e às vezes não, mas é um sinal de que a tua coluna está mais do que precisando de uma atenção. Então fica a dica, existem tratamentos, mesmo sem ser cirúrgicos, e que funcionam. Gente, a fisioterapia está aí, entre elas todas essas especialidades que vêm nos ajudando e muito.